Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Uma fonte de tensão linear é aquela que tem um transistor entre a carga e a fonte de entrada. O transistor funciona como uma espécie de resistência variável. Seu valor é ajustado de forma a manter a tensão na carga constante. Vou mostrar como você pode projetar uma facilmente. Vamos lá? Esse é um dos circuitos mais simples, não espere muito dele, mas para cargas até 1 ampere é aplicável. Eu vou mostrar nesse tutorial porque ele é a base de toda fonte linear, o pai de todos. Essa é uma fonte muito simples, só tem 3 componentes. O maior problema dessa fonte é que se a carga for colocada em curto, o transistor irá queimar imediatamente. Por isso é bom colocar um fusível em série com a carga. Nesse tutorial eu vou mostrar como dimensionar o Zener, o transistor e a resistência R1. Para deixar tudo mais claro, vou aplicar a teoria em um projeto prático. A nossa missão é projetar a fonte de tensão para o acionamento de uma resistência de aquecimento de 12 V 1 ampere a partir de uma fonte de 24 V que poderá variar 10% para mais ou para menos. A função da fonte é manter a tensão na saída fixa em 12 V, mesmo que a entrada varie. O objetivo de uma fonte de tensão é manter a tensão na saída constante, mesmo que a tensão de entrada varie. Então, um dos dados mais importantes é especificar a variação da tensão de entrada. Aqui nesse diagrama eu chamei a tensão de entrada de Vin. Essa tensão normalmente vem de uma fonte não regulada, daquelas com transformador e retificador. Pode ser de onda completa com center tape, ou com retificador em ponte, com o capacitor de filtro. Enfim, uma fonte que forneça uma tensão contínua, retificada, filtrada, bonitinha. Nesse exemplo, a fonte de entrada deverá fornecer uma tensão de 24 V contínua. Mas na prática essa tensão pode variar. Isso acontece porque a tensão da rede pode variar. A regra é, a tensão da rede só pode variar mais 5% ou menos 5%. Mas, por segurança, vou considerar nesse projeto uma variação de mais 10% e menos 10%. Aconselho você prever nos seus projetos uma variação dessa ordem. Pronto, o primeiro dado está especificado. A tensão de entrada será de 24 V, com variação de mais ou menos 10%. Então, a tensão máxima será de 26 V e a tensão mínima será de 21 V. Vou arredondar para simplificar. Agora vou começar a determinar os componentes, que são somente 3, o transistor Q1, a resistência R1 e o diodo Zener. Vou começar pelo transistor. O dado principal que vai nortear a escolha do transistor é a corrente máxima na saída. Nesse caso, o transistor deverá suportar uma corrente de coletor de 1 ampere. Existem muitos no mercado, eu vou escolher o tipo 31. Veja que esse transistor serve porque a máxima corrente nominal é de 3 ampere. Está sobrando corrente. Sobrar corrente pode. Existem outras características importantes, como a potência máxima. Esse transistor na temperatura ambiente pode operar dissipando uma potência de até 40 watts. A resistência térmica da junção. Essa resistência vai definir o tipo de dissipador de calor a ser usado. E a característica fundamental para esse circuito, o ganho de corrente em corrente contínua, o famoso HFE com letra maiúscula, que equivale ao beta, que nesse transistor para 1 ampere é igual a 25, ganho típico para transistor de potência. Pronto, temos todos os dados do transistor. Agora vou determinar o Zener. O mais importante no Zener é a tensão Zener. É claro, a tensão Zener deverá ser escolhida de forma a garantir que a tensão na saída seja 12 V. Então, preciso analisar o circuito para determinar a tensão no diodo Zener. Para analisar, vou levantar a equação da malha que passa pelo Zener, pela junção base-emissor do transistor e pela carga. Só não sei a tensão no Zener. Vou levantar a equação seguindo o sentido horário da corrente de malha. A equação da malha fica, mas a tensão no Zener, a pergunta, estou passando do menos para o mais, a energia está aumentando, menos 0,7 V da junção base-emissor do transistor e menos 12 V da tensão de saída. Tudo isso é igual a zero. Resolvendo, a tensão Zener deverá ser de 12,7 V. Agora é só procurar na tabela um Zener com essa tensão. Nessa tabela não existe um Zener com essa tensão. Talvez exista para outro fabricante. Um diodo Zener de 12,7 V é difícil de encontrar, mas 12 V é fácil.
Então, aqui tem um truque bem interessante. É aumentar a tensão na base do transistor acrescentando um diodo retificador de silício, ou um N4007, por exemplo. Veja como fica o circuito com esse diodo. Nesse caso, a equação recebe a parcela extra de mais 0,7 V devido a esse diodo mágico. E no final, a tensão Zener fica cravadinha em 12 V. O diodinho D1 operou um milagre. Falta a potência do Zener, mas isso será determinado na segunda etapa do projeto. Note que para calcular a tensão Zener não foi preciso olhar para a tensão de entrada. Agora só falta a resistência R1. Essa resistência vai ser determinada a partir da malha de entrada. Agora sim, vai ser precisa a tensão de entrada. A técnica aqui é determinar R1 em 2 passos. No primeiro passo é determinado o valor da resistência R1 para a menor tensão de entrada. No segundo passo é determinada a potência da resistência R1, analisando o circuito para a maior tensão de entrada. Nesse passo também será determinada a potência no Zener e a potência no transistor. Então vamos ao primeiro passo para a tensão de entrada igual a 21 V. Para determinar R1, preciso saber a tensão e a corrente sobre essa resistência. Para determinar a tensão sobre R1, é só analisar a malha que passa pela fonte, por R1, pelo Zener e pelo diodo D1. Só está faltando a tensão sobre R1. Aqui, como tem a fonte, posso até usar a malha prática. Está entrando 21 V, perdi 12 V no Zener, perdi 0,7 V no diodo, sobrou quanto para a resistência R1? Sobrou 8,3 V. Pronto, já temos a tensão, falta a corrente. Para determinar a corrente em R1, devo olhar para o nó na base do transistor. A corrente na base do transistor a gente tem. Claro, é só usar a característica básica do transistor. A corrente de coletor é igual ao ganho HFE vezes a corrente de base. Então, a corrente de base é igual à corrente de coletor dividido pelo HFE. Eu vou considerar a corrente de coletor igual à corrente de emissor máxima. Nesse caso, 1 ampere. O HFE a gente viu antes, é 25. Então, a corrente de base é igual a 1 ampere dividido por 25. Isso dá 0,04 ampere ou 40 miliampere. É melhor trabalhar com corrente em miliampere. Mas qual a corrente no Zener? Para a menor tensão de entrada, a corrente no Zener deverá ser a mínima. Uma forma mais precisa seria considerar a corrente mínima no Zener igual a 10% da corrente máxima, ou ficar ao redor disso. Na prática, uma corrente de 10 mA para Zeneres menores do que 24 V está muito bom. Estimar dessa forma simplifica, porque ainda não temos a potência do Zener. Agora é possível determinar a corrente na resistência R1. É só usar a lei dos nós. Se está saindo 40 mA para a base do transistor e 10 mA para o Zener, quanto está entrando pela resistência R1? Simples, 50 mA. Pronto, agora temos tudo para determinar a resistência R1. Agora é só usar a lei de Ohm para determinar R1. A resistência R1 é igual a 8,3 V dividido por 50 mA. Isso dá 166 Ohm. O valor comercial mais perto é 150 Ohm. Pronto! Essa é a resistência R1. Falta determinar as potências. Vamos para o passo 2. Agora vou analisar para a tensão de entrada mais alta, a tensão de 26 V, mas para a mesma tensão e corrente de saída. Se a corrente de saída continua igual a 1 ampere, então a corrente de base continua 40 mA, mas as correntes na resistência e no diodo Zener aumentam. Mais tensão, mais corrente. Vou começar determinando a tensão na resistência R1. É só usar a malha de entrada novamente. Está entrando 26 V, estão sendo gastos 12 V no Zener, 0,7 V no diodo D1. Sobrou quanto para a resistência R1? Sobrou 13,3 V. Essa é a tensão na resistência R1. A corrente na resistência R1 vai ser de 3,3 V dividido por 150 Ohm. Isso dá 88,7 mA, bem maior do que os 50 mA de antes. Agora temos condições de determinar a corrente no Zener. É só usar a lei dos nós no nó da base. Está entrando 88,7 mA da resistência R1. Está saindo 40 mA para a base do transistor. Sobrou quanto para o Zener? Sobrou 48,7 mA.
Agora temos condições de calcular as potências nos componentes. Primeiro na resistência. A potência é igual à tensão no componente multiplicado pela corrente nesse componente. A potência na resistência R1 é igual a 13,3 V vezes 88,7 mA. Isso dá 1,17 W. Ou especificar uma resistência com uma potência maior. 2 watts já está bom? Agora podemos comprar a resistência. 150 ohm, 2 watts. Para calcular a potência, é melhor usar a corrente em ampere para que o resultado saia em watt. Agora é só fazer o mesmo para o Zener. A potência no Zener é igual a 12 V vezes a corrente de 48,7 mA. Isso dá 0,584 W. Não dá para usar um Zener de meio watt. Vamos usar um Zener de 1 watt. A potência no transistor segue o mesmo roteiro. A corrente é a máxima, 1 ampere, e a tensão no transistor é a tensão de entrada, 26 V, menos a tensão de saída, 12 V. Isso dá 14 V. A potência é igual a 14 V vezes 1 ampere, 14 W, bem abaixo do máximo do transistor, que é de 40 W. Aqui tem um detalhe que deve ser levado em conta. No enunciado está considerando que a carga sempre vai estar ligada. Então a corrente que vem de R1 vai se dividir no nó da base. Mas o que acontece se a carga for desligada? A corrente de base é zero. Então toda a corrente que vem de R1 vai passar pelo Zener. Será que ele vai suportar? É sempre bom testar essa hipótese. A potência no Zener, nesse caso, é igual a 12 V vezes a corrente de 88,7 mA. Isso dá 1 watt. Está no limite, mas o Zener suportaria. Então o Zener de 1 watt pode ser usado, mas o ideal é colocar um Zener de 5 watts. Você viu nesse tutorial como projetar uma fonte linear simples para tensão e corrente de saída fixas. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!